Olá, segundo ano, aqui quem fala é o professor Lucas Silveira e essa semana estamos na semana 3 do nosso PET, volume 3. Pessoal, nessa semana temos aí o conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo. A gente sabe aqui que o triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo vai ser sempre 180 graus. E aí, pessoal, o que a gente tem aqui, ó? Vou ampliar a imagem aqui para a gente ver melhor esse triângulo retângulo. A gente tem, ó, que esse lado aqui é chamado de cateto, esse lado é de cateto e esse lado é a hipotenusa. O maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. E a hipotenusa sempre vai ser oposta ao ângulo de 90 graus. Né? Todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Aí, pessoal, na trigonometria do triângulo retângulo, a gente tem que calcular através do seno, cosseno, tangente, dessas funções trigonométricas, o ângulo, por exemplo, alfa e beta. E como eu consigo esse ângulo beta aqui? Bom, esses dois lados aqui são catetos. Só que quando eu estou olhando para o ângulo beta, esse cateto aqui é o que a gente chama de cateto oposto ao ângulo beta. E esse ângulo aqui que ajuda a formar, e esse lado que ajuda a formar o ângulo beta é chamado de cateto adjacente ao ângulo beta. Se eu estou olhando aqui para o alfa, é a mesma coisa. Esse lado aqui, ó, esse lado C, de medida C, vai ser o cateto oposto a alfa, e esse lado aqui, que ajuda a formar alfa, o cateto adjacente a alfa. E aí, nesse conteúdo, o que a gente vai precisar calcular? Por exemplo, aqui, o seno de beta. Seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seria o quê? O que é o cateto oposto a beta? Seria o lado de comprimento B. E qual que é o tamanho da hipotenusa? A. Então, quando a gente faz essa razão aqui, a gente tem o seno de beta. O seno de alfa seria o quê? O cateto oposto a alfa. Vou colocar cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto a alfa é C sobre A. Também poderíamos pedir o cosseno de beta. O cosseno de beta já é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa, que seria igual aqui, ó, cateto oposto, cateto adjacente a beta seria C e a hipotenusa A. E o cosseno de alfa seria o que? Cateto oposto, cateto adjacente a alfa sobre a hipotenusa. Qual que é o cateto adjacente a alfa? É o B e a hipotenusa A. Também poderíamos querer a tangente de beta. Tangente de beta vai ser igual a seno beta dividido pelo cosseno beta. Ou também pode ser o cateto oposto a beta sobre o cateto adjacente, que seria igual ao quê? Eu estou olhando para a beta, cateto oposto a beta, B, cateto adjacente a beta, C, tá bom? Sempre vai dar o mesmo resultado. Inclusive, se eu pegar o seno beta aqui e dividir pelo cosseno beta, vai ser o quê? B sobre A dividido por C sobre A. Né? A gente pode simplificar o A nesse caso aqui, B sobre C. Então, pessoal, o que a gente tem aqui, essas três medidas, a princípio, no triângulo retângulo. A partir dessas três medidas aqui, a gente consegue resolver qualquer exercício, a partir dessas três relações de seno, cosseno e tangente. Tá?
E aí vamos para os exercícios aqui para eu poder exemplificar para vocês. Se vocês forem ler o PET aqui, vocês vão ver exatamente o que eu falei. Nas atividades aqui, número 1, calcule os valores do seno, cosseno e tangente do ângulo beta. O ângulo beta ele está aqui, ó. Do ângulo beta do triângulo retângulo abaixo. Vamos lá. Primeiro, seno de beta vai ser igual a cateto oposto a beta, que é 4,1, dividido pela hipotenusa. Qual que é a hipotenusa aqui? Seria o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus, o maior lado do triângulo retângulo, dividido por 10,2, que vai dar igual a aproximadamente 0,4. O cosseno de beta vai ser o que? O cateto adjacente a beta. Qual que é o cateto adjacente a beta? É o lado que ajuda a formar ele, ou seja, o 9,4, dividido pela hipotenusa, que é 10,2. Isso vai ser igual a aproximadamente 0,92. E a nossa tangente de beta vai ser igual a cateto adjacente, aliás, a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então vamos lá, cateto oposto é 4,1, cateto adjacente é 9,4. Isso vai ser aproximadamente 0,43. Então, pessoal, aqui foi calculado com base só nos lados do triângulo retângulo, tudo bem? Então, se eu quero saber qual que é o valor do ângulo em si, eu tenho que ver qual que seria o ângulo cuja tangente dê 0,43. Ou qual que seria o ângulo que o cosseno dele daria 0,92. Ou qual que é o ângulo cujo seno daria 0,4. Então, qualquer um dessas equações que a gente resolver aqui, a gente obtém exatamente a angulação de beta. Aí, pessoal, está aqui na questão 2 o seguinte: sabendo que o seu valor de seno do ângulo A do triângulo retângulo abaixo é 0,75, ou seja, o seno desse ângulo A é 0,75, deixa eu colocar aqui, ó, seno de A é igual a 0,75, que é um dado do exercício, e que o seu valor de cosseno do ângulo A é igual a 0,66, calcule, aí tá aqui, ó, a medida do lado X, a medida do lado Y e o valor da tangente do ângulo A. Então, pessoal, o que a gente tem aqui que calcular primeiro? Eu sei que aqui a gente tem um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus aqui. Então, o lado 7 aqui é a hipotenusa e aqui são os catetos. O seno de A, então, vai ser igual ao cateto oposto a A, que é X, dividido pela hipotenusa, que é 7. Só que aí, pessoal, está falando que o seno de A é igual a quanto? 0,75, que é igual a X sobre 7. Para resolver isso aqui, a gente multiplica cruzado. Logo, X vai ser igual a 7 vezes 0,75, que é igual a quanto? 7 vezes 0,75, 5,25. Então, X é igual a 5,25. Da mesma forma, a gente resolve aqui, ó, cosseno de A igual a 0,66. Só que o que é cosseno de A? Eu tenho um ângulo A aqui, o cosseno é o cateto adjacente a A, ou seja, o cateto que ajuda a formar A, que é Y, dividido pela hipotenusa, que é 7. Então, isso aqui vai ser igual a 0,66. Logo, Y vai ser igual a 0,66 vezes 7, que é igual a 4,62.
Tá bom? Então achamos aqui, ó, o y igual a 4,62. Agora pede para calcular o que? A tangente de A. Então aqui a gente resolveu, ó, o exercício A calculou x, o exercício B calculou y, calculou x, calculou y, e agora o exercício C que pede a tangente de A. Então tangente de A vai ser igual a cateto oposto, que vai ser x, cateto oposto a A, que é x, oposto aqui está do outro lado, dividido pelo cateto adjacente, que é y. Isso vai ser igual a 4,60, na verdade 5,25, que é o valor de x, 5,25 dividido por 4,62. Isso vai ser igual a aproximadamente 1,13. Pessoal, agora na questão 3 está o seguinte, está dizendo o seguinte: um mestre de obras está fazendo um telhado colonial e precisa seguir a regulamentação em relação ao seu caimento, conforme ilustrado na figura abaixo. Nessa figura temos a relação entre o comprimento da base do telhado e a altura que ele deve ter. Considerando que este telhado deve formar um triângulo retângulo e as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente, explique com cálculos o valor em percentual descrito em cada um dos exemplos citados. Aí a gente tem o caimento mínimo aqui. Se a gente tem um comprimento do telhado de 3 metros, a gente tem que ter um caimento aqui, ó, uma altura do telhado de 0,75 metros. E aí a gente tem um caimento aqui formando um ângulo θ. Se a gente tem esse tamanho de 4 metros, o caimento tem que ser de 27%, ou seja, a gente tem que ter uma altura maior. E quanto maior o comprimento do nosso telhado, maior vai ser a altura e maior vai ser o nosso ângulo que a gente tem aqui formado entre a base do telhado e o comprimento do telhado. E aí, pessoal, o que está pedindo aqui? Está pedindo que explique com cálculos o valor percentual descrito em cada um dos exemplos citados. O que a gente tem aqui, pessoal, vai ser um ângulo θ. E aí, essa porcentagem ela é dada com base na tangente de θ. Notem que a altura aqui vai formar sempre um ângulo de 90 graus com o nosso piso do telhado aqui. E aí, pessoal, quando a gente faz tangente de θ, o que a gente tem? No primeiro caso, cateto oposto, que é a altura do telhado, 0,75, sobre cateto adjacente, que é igual ao comprimento, no caso 3 metros. Quando você faz essa divisão aqui, você vai ter o valor de 0,25, que é igual a 25%. Agora, quando você faz aqui, ó, aumenta o nosso comprimento do telhado, a gente também tem que aumentar a altura. E a tangente, nesse caso, vai ser 1,08 dividido por 4 metros. No caso aqui, a gente tem um valor de 0,27 e assim por diante. Quando você divide a altura pelo essa porcentagem, vai ser exatamente a tangente do nosso ângulo θ. Tudo bem? Então é essa a explicação que a gente tem para cada percentual. Essa porcentagem aqui, ela é referente à tangente do ângulo θ. Tudo bem, pessoal? Acabamos aqui a semana 3 e aí na próxima aula eu posto para vocês a semana 4. Então, até a próxima, pessoal. Bons estudos.